acalmando, é, entrando nesse estado de calmaria, né? Respirando fundo. E aí respira, à medida que vocês vão inspirando, inspire energia positiva, de luz, de paz, de equilíbrio. E na hora que for expirando, jogue fora toda a tensão, tudo aquilo que não faz bem para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito. E assim, aceitando esse poder curativo da respiração, vamos nos acalmando, nos tranquilizando, sempre prestando atenção na nossa respiração, no poder que ela tem de nos curar, de nos trazer equilíbrio, de nos trazer paz. Isso, vamos acalmando. O dia é sempre muito corrido, né? E aí, quando a gente para, a gente começa a ficar mais presente no aqui e agora, né? Eu vou fazer uma oração e aí depois a gente faz a abertura, tá? Vocês devem conhecer, essa oração é muito conhecida e eu gosto muito dela, que é a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar-nos no progresso até subirmos a vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a sua santíssima imagem. E assim, nesse instante, ao nosso Deus maior, nosso Pai, peço permissão a Jesus, nosso mestre, nosso governador planetário, a nossa Mãe Maria, a nossa, todas as Marianas, todos os nossos mentores, guias, todos os mentores responsáveis pelos trabalhos da fraternidade, nossos mentores particulares, guias, desenvolvedores, peço nesse instante a vossa permissão para dar início a essa aula de hoje com muita paz, com muito amor e muita alegria em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui o meu slide. A Lorena me falou que a Carla parou um pouco antes ou no próprio slide do. Deixa eu só virar ele aqui. Ah, agora sim, eu tô vendo. Agora eu tô vendo, Lorena. Então, no slide do Hernani G. Andrade, né? E aí ela estava falando, nosso tema geral é sobre mediunidade, né? Eu acho que se ela falou rapidamente, né? Eu vou pegar daqui em diante para a gente dar continuidade, né? Ao assunto da aula. Então, o Hernani, ele foi um pesquisador. E aí, como a Carla vem falando, né, sobre a questão da parapsicologia, que surgiu trazendo todos os fenômenos da mediunidade, mas com a perspectiva científica de pesquisa, né, de comprovação dos fenômenos que aconteciam na época, em várias épocas, né, ao longo do tempo. E o Hernani, ele foi desses pesquisadores, né, ele foi
o precursor, né? Dessas pesquisas relacionadas à reencarnação. Então, ele fez várias pesquisas com crianças de 2 a 4 anos que tinham recordações reencarnatórias. E ele ia registrando essas recordações e tentando comprovar. Então, não só ele, como outros pesquisadores também entraram nessa mesma linha de pesquisa para tentar trazer um pouco mais de eh, veracidade, né, nos casos que iam aparecendo. Por exemplo, a criança que lembrava que era um piloto de um avião específico na Segunda Guerra Mundial, né? Tem até um caso desse que eu li uma vez num livro, e eu não vou me lembrar agora a bibliografia, mas aí fizeram os pais, né, desesperados, levaram a criança no médico, no psicólogo, psiquiatra. O que está acontecendo com meu filho, que não para de falar várias. E dava nome, o menino dava nome, dava local, data, tudo, descrevia o avião. E aí eles começaram a ficar tão os pais, né, a família, os médicos, os profissionais de saúde ficaram muito intrigados. E aí uma psiquiatra resolveu fazer essa pesquisa e ir até a fonte de onde surgia as informações com a criança. E aí o que se chegou à conclusão de que realmente existiu aquela pessoa naquela data, naquela época, que pilotou aquele avião. Então, todos os dados que a criança trazia era tudo muito real, né? Tinha acontecido e isso foi um alento para a família, né? Que estava já desesperada, querendo descobrir o que estava acontecendo com a criança, né? Então, eu acredito que o Hernani foi nessa mesma linha de pesquisa, trazendo essa comprovação, os registros, né, de comprovação da reencarnação. E hoje a gente tem, inclusive, vai ter, se Deus quiser, vai ter um curso agora em junho, que vai acontecer até na fraternidade sobre terapia reencarnacionista. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, depois a gente pode pedir para divulgar, né? E eu assisti algumas lives dos organizadores desse curso, né? E aí eles falam que a pesquisa ela é muito a terapia ela é muito baseada nessas pesquisas e trata traumas, situações que a pessoa não consegue superar, voltando, né? Fazendo uma regressão a certas vidas que ela teve, chegando até aquela vida onde o problema aconteceu para tentar resolver. Então é bem interessante, vale a pena dar uma olhada e pesquisar. Pode passar, Lorena. Então, aí o Hernani, né, ele divide os fenômenos em normais e paranormais. Tudo aquilo que é causal se enquadra no conjunto das leis conhecidas. É lei da física, da natureza, química, biológica, é normal, né? Tudo aquilo que foge a essas leis entraria na paranormalidade. Então, daí começaram-se os estudos, né, trazendo essa diferenciação, né? Mas ainda eles teriam que trazer uma explicação plausível para os fenômenos paranormais, e aí tantas pesquisas surgiram a partir daí, né? Então, não fazem parte do conjunto das leis naturais conhecidas, mas elas existem e não tem como se negar, né? E aí, dentre os paranormais, né, nós temos os anímicos e os mediúnicos. Isso aí é uma divisão didática, só para a gente entender, né? E aí, eu acho interessante essa parte do animismo. A mediunidade, a gente já tem uma noção, né? Mas geralmente é, a gente entende que o médium é aquele que está intermediando, ele é um intermediário entre duas dimensões, o plano astral e o plano físico. Então, ele está nesse meio, é como se ele fosse um rádio, né, ou um aparelho que captasse as mensagens da outra dimensão e trouxesse para a nossa dimensão, né? Então, geralmente, esse é o lugar do médium, né? A mediunidade, ela vai atuar nesse campo, né? Como se fosse uma faixa intermediária entre o plano astral e o plano físico, né?
E aí, quando a gente começa a trazer a ideia do anímico, o anímico está ligado ao ânima, alma, né? Mas a pessoa, o ser humano em si, né? Então, todo fenômeno anímico, vem de animal também, né? Anímico, animal, ânima, ele está relacionado à própria pessoa, ao ser humano, né? Então, o fenômeno anímico, ele pode haver interferência de seres espirituais ou não, tá? Já os fenômenos mediúnicos, sim, aí são seres, têm a influência direta dos seres espirituais no fenômeno. Então, no anímico participam do fenômeno um ou mais elementos encarnados. Então, tem a presença da pessoa, né? E o mediúnico participa do fenômeno pelo menos dois ou mais elementos encarnados e desencarnados. Então, mais uma vez aqui, os espíritos, né, eles vão participar dos fenômenos mediúnicos. Então, o agente gerador aqui no anímico é o sensitivo, e o agente gerador num processo mediúnico é o médium. Então, esse é o agente, né? O anímico é o que sente, é o sensitivo, mas ele está, vamos dizer assim, numa nomenclatura bem comum, né? Bem popular, ele está acordado, ele está ciente, ele está consciente do que ele está fazendo, então ele sente, ele é sensitivo. O médium, ele está num estado diferente, num estado de mental, né? Um estado diferente do acordado, vamos dizer assim, do consciente. Ele está semi-consciente, ele está ali num outro estado em que ele vai receber as mensagens e ter esse contato com os espíritos. Então, os fenômenos anímicos, eles eram estudados pela parapsicologia e o espiritismo, e o mediúnico pelo espiritismo propriamente dito, né? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho nisso, e aí eu vou... Deixa eu chegar lá no slide certinho, porque senão eu vou atropelar. Vamos para o próximo. Então, aqui ele traz alguns fenômenos, né, que acontecem, e aí a gente pode perceber assim, a materialização é anímico ou mediúnico, né? O que que vocês poderiam pensar? Se a materialização ela está sendo realizada tirando o ectoplasma de uma pessoa para materializar, né, algum objeto, tem a participação dos dois, né? Então, se for um espírito desencarnado que está sendo materializado, aí ele é mediúnico, propriamente mediúnico. O transporte, entrada e saída de objetos de recintos hermeticamente fechados. Então, tem um objeto num recinto, ele vai sair desse recinto e vai para o outro, ele vai ser transportado para o outro. Isso são fenômenos muito, vamos dizer assim, radicais. A gente vê muito raramente acontecer nos dias de hoje, né? Isso era muito comum no início, nos primeiros estudos lá do espiritismo, né, daquela história das mesas girantes, então eram fenômenos mais presentes naquela época do que hoje. Hoje a gente tem uma sutilização desses fenômenos, acontecem, mas acontece de forma mais rara, né? E uma sutilização dos fenômenos mediúnicos, vamos dizer assim, anímicos e mediúnicos. Então, a levitação, transfiguração, modificação dos traços fisionômicos do médium. E aí é interessante que essa transfiguração, olha como ela é sutil hoje. Ela acontece, às vezes, na incorporação. Às vezes você olha para uma pessoa, o médium, né? Ele está desincorporado, ele está consciente, acordado, lúcido, né? E aí você olha para a mesma pessoa quando está sob a influência de um espírito incorporado. Então você vê algumas mudanças na fisionomia, não só na fisionomia, né? Aí vai vir a voz, vai vir a forma de agir, mas a transfiguração dos traços fisionômicos do médium, ele é muito, se vocês começarem a observar, vocês vão ver que acontece muito, né? Muito presente nas giras de caridade. Bilocação, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente da bilocação, que é a pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, a pessoa está no lugar e ela se transporta, ela se desloca para outro lugar. Então, a pessoa
Você está conversando aqui com uma pessoa e ela está conversando em outro lugar, em outro país, em outra cidade, com outras pessoas. Então, isso também é uma forma de desdobramento, né? Que eu vou falar lá na frente do desdobramento, é a bilocação. Bicorporiedade também, que é a projeção ideoplástica de um encarnado criada consciente ou inconscientemente. E aí também está muito próximo à bilocação, né? Em termos de você estar num ambiente, em dois ambientes ao mesmo tempo. A voz direta, que é o surgimento de vozes dos espíritos desencarnados no ambiente sem interferência direta do médium. Então, não tem interferência do médium, acontece a manifestação do espírito através da voz. Isso a gente vai ter um fenômeno também, que eu vou falar mais lá na frente. A escrita direta, né, que são as mensagens escritas, psicografadas. A sematologia, movimentação dos objetos sem contato físico, é, revelando com isso significado, uma intenção do espírito desencarnados. Então, talvez as mesas girantes entrassem aí, a movimentação de objetos sem contato físico, né, com um objetivo do desencarnado. Às vezes, um movimento, um objeto que se quebra na casa ou que cai sem ninguém tocar, né, tem esses movimentos, esses fenômenos acontecem, e geralmente quando tem a presença de um médium que tem muita quantidade de ectoplasma no local, né? E a tipologia, que são sinais dados através de repercussão de pancadas, formando palavras ou frases inteligentes diretamente dos móveis, paredes, no ar, ou por meio de mesas girantes ou falantes. Então, também entra aqui. Como eu falei para vocês, são fenômenos que aconteciam com mais frequência, né? Antigamente, hoje a gente tem outros fenômenos acontecendo de forma mais sutil, Ah, ok? Oi. esses fenômenos de deslocamento, essas coisas são mais para médios de efeitos físicos, né? Efeito físico, que tem uma Tá. quantidade muito grande de ectoplasma. Os espíritos utilizam esse ectoplasma para fazer essa movimentação em objetos, também fazer essa bilocação, né? Então, não é todo médium que tem essa capacidade, tá? Uhum. E essa bilocação e bicorporiedade é bem raro de acontecer. Pode passar. E aqui a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no animismo. E aí, eu gosto de falar um pouquinho desse tema, porque o animismo, ele é muito mal visto em alguns terreiros, alguns centros, né? Como se fosse algo muito ruim, né? Ah, a pessoa é anímica, a pessoa tá manifestando ali de forma anímica uma entidade, enfim. Mas eu gostaria que vocês começassem a pensar um pouquinho. A gente vai diferenciar o que que é animismo, mistificação e fraude. São coisas diferentes. O animismo ele não tem essa intenção de enganar, de fazer com que as pessoas pensem coisas que não estão acontecendo. Não é isso, né? Então, ela tem muito mais a ver, o animismo tem muito mais a ver com uma descarga emocional, uma liberação de alguma questão do médium. Então, ele precisa colocar aquilo para fora de uma forma mais intensa, né? Inclusive na psicanálise a gente chama isso de abreação, que é essa descarga, né? Ou ele é um médium psicofônico de incorporação e ele está no momento onde ele não está se sentindo bem, ele está, enfim, com muitas preocupações, com alguns bloqueios, e aí ele pode ser anímico num momento ou outro. O animismo ele é mais comum nos médios quando eles estão começando o desenvolvimento mediúnico, e isso é visto como algo aceitável, mas ele também não pode continuar assim por muito tempo, de forma frequente, por um longo período, né? Porque aí a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada com o médium, né? Tem alguma coisa acontecendo com ele precisa ser cuidado, ele precisa, né, ser tratado para ver o que está acontecendo que ele está sendo tão anímico por tanto tempo, né? Mas é aceitável nos médios em desenvolvimento,
mas acontecem nos médios já desenvolvidos, com experiência e tudo. O que que a gente não pode, e aí o que não deve acontecer, são os dirigentes das casas espíritas focarem muito nisso, criticarem ou tratarem como algo assim muito absurdo, né? Graças a Deus não é o que acontece com a gente, não é tratado como algo absurdo, mas como algo comum, né? Que pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Então, o animismo ele faz parte, né? E aí, quando eles colocam a classificação que está aí no slide, né, denomina-se animismo ou fenômeno anímico a todo aquele processo de comunicação, manifestação, onde o efeito seja produzido pelo próprio espírito do médium, sem participação de outro espírito. Então, o desdobramento ele pode ser ocasionado, né, pode ser gerado ou de forma consciente pelo próprio médium, né? A bilocação também, bicorporiedade, telepatia, intuição, mensagens pessoais, etc, tá? Então, é a participação do próprio espírito do médium naquele momento, tá? E aí, por que que a gente não pode focar muito nisso e ficar criticando algumas manifestações anímicas? Porque isso pode gerar um bloqueio, né? E aí a pessoa começa a desconfiar. Não, agora não sou eu. Não, então está acontecendo alguma coisa errada. Eu não tô sendo um médium autêntico, né? Então aí sim, começa a criar bloqueios, né? Agora, a mistificação são espíritos que se passam por entidades. Então, aí sim é uma enganação, mas vinda dos espíritos. Então, o que que eu já vi acontecer? Um espírito vir se manifestando como se fosse uma pombagira, por exemplo, um guardião ou um caboclo, e não é. Na verdade, ele não é. E ele está ali fingindo ser. Então, a mistificação vem do espírito que se passa por uma entidade de luz, e geralmente eles fazem isso para, enfim, né? Para desarmonizar, para confundir, para fazer coisas não muito legais na gira, né? A fraude não, a fraude é o médium que ele vai querer fingir, né? Ele não é o espírito que está se passando por outro. É uma simulação proposital do médium, né? Fingindo que está incorporado, fingindo que tá, e geralmente essas pessoas que causam, né? Que praticam a fraude no espiritismo, eles normalmente vão dizer que estão incorporados com espíritos de altíssima luz, né? Eu incorporei Jesus Cristo, incorporei Nossa Senhora, e aí vai, né? Então, isso, assim, falando num extremo, né? É entendido como fraude, tá? Então, isso sim, isso tem que ser realmente proibido e não pode ser permitido em lugar nenhum, assim como o misticismo, né? A mistificação também não deve acontecer no centro e é muito perigoso, né? Então, essas outras situações, elas são mais complexas e merecem toda a atenção, né? Então, é isso. Vamos para o desdobramento, né? Então, eu tenho muitas coisas para falar sobre desdobramento. É, ele é, ele tem muitas pesquisas, vastas pesquisas a respeito do desdobramento. Hoje a gente tem muitos livros publicados. E aí, dentro desse assunto do desdobramento astral, a gente tem a experiência quase morte, a gente tem também essa questão da corporealidade, não, bilocação, você está em dois lugares ao mesmo tempo. Então, tudo vai dentro do desdobramento astral, que ele pode ser consciente, ele pode ser inconsciente, ele pode ser autoinduzido, heteroinduzido. Então, a gente tem muitas classificações dentro desse tema, né? Mas assim, ele acontece desde muito tempo, né? E pessoas importantes da nossa história, a história traz exemplos muito, muito marcantes, né? Desde Johannes Kepler, Descartes, o Einstein, né? René Descartes, o Einstein, o Jung.
Jung, ele teve uma experiência de quase morte, né? Onde ele teve uma experiência quase morte quando ele teve um ataque cardíaco, né? E aí ele se desprendeu do corpo e alcançou um estado de desdobramento que lhe permitiu ver a Terra e numa grande altura, com detalhes fascinantes. Hoje o desdobramento ele já é visto como algo natural, mas naquela época, né, na época deles era algo muito novo, né, que causava espanto e deixava as pessoas curiosas a respeito disso, né? E aí, puxando esse gancho do Jung, né, quando ele teve essa experiência quase morte, tiveram dois estudiosos que fizeram muitas experiências, né, a respeito do da experiência quase morte, que foi a Elizabeth Kubler-Ross e o Raymond Monde Jr. Eles fizeram trabalhos, foram os pioneiros em trabalhos de repercussão internacional, com resultados de rigor científico empregados para comprovar essa experiência do desdobramento, tá? E aí, o que que eles faziam? Eles eh, esperavam, né, pessoas que estavam nesse movimento, nessa situação de quase morte, em coma, e depois que elas voltavam, eles iam entrevistar essas pessoas, né, para saber como é que foi a experiência, o que que elas lembravam, o que que tinha acontecido durante aquele período que ela estava em coma, né, ou desacordada. E aí, geralmente, os pacientes, eles traziam, se referiam a sensações de mover-se através de um túnel. Alguns diziam, eu me movo através de um túnel longo e escuro para depois... Assim, você estava procurando. Mas eu vou voltar no desdobramento, calma aí. É, eles se moviam através de um túnel longo e escuro para depois se encontrarem repentinamente fora do corpo, vendo com tudo com clareza. Então, tinha o túnel, saía do túnel, via o próprio corpo, né, de fora, olhando com clareza tudo que estava acontecendo. Outras pessoas já viam um túnel, uma luz no fim do túnel, e essa luz brilhante, então eles davam conta que estavam fora do corpo físico, e algumas pessoas relatavam sair do corpo e visitar outras salas do hospital, visitar, ver o que que os médicos estavam fazendo nas outras salas, visitavam os pacientes, né? Tudo isso em desdobramento. É, e aí, o que que acontece? Esse desdobramento, né, na experiência quase morte, ele tinha muitas coisas em comum nos relatos, né? Então, começou-se a catalogar essas experiências e o que que mudava na vida dessas pessoas, né? Elas tinham mudanças radicais de comportamento. Então, começava a valorizar intensamente o amor, a caridade, né? O conhecimento. Então, era uma experiência tão marcante para essas pessoas que, quando elas retornavam para o corpo, elas traziam esse sentimento, despertava alguns sentimentos que estavam adormecidos antes da experiência, né? E aí, falando de desdobramento astral, alguns estudiosos também falam do desprendimento, tratam o desdobramento como desprendimento, né? O desprendimento do perispírito do corpo físico. E aí, qual é a sensação de quem passa por essa experiência? Quando o perispírito ele se desloca do corpo físico, ele tem uma certa liberdade. Então, é uma sensação de liberdade quando as pessoas conseguem fazer esse movimento e ter consciência, né? E trazer essa experiência para a consciência. Na maioria das vezes, ou na grande maioria das pessoas, elas têm esse processo durante o sono de desprendimento do corpo físico. Todo mundo, quando dorme, se desprende do corpo físico e não lembra. Quando acorda, não lembra de nada que aconteceu, né? Mas aconteceu o fenômeno mesmo sem ela lembrar. Por isso que tem essa classificação do consciente, do semiconsciente e do inconsciente, né? Então, o Allan Kardec, ele fala no Livro dos Espíritos, né, no capítulo onde ele dedica a emancipação da alma,
que ele fala exatamente sobre isso, né? O quanto que o espírito recobra sua liberdade. Quando os sentidos entorpecem, ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece, desde que haja prostração das forças vitais. O espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Claro que a gente tem essa experiência quando dorme, como eu falei, mas existe o fio de prata, né, que nos mantém ligados ao corpo, né? Então, acredito que quando ele fala assim, quanto mais o corpo estiver fraco, mais o espírito vai se desprendendo, mas aí é um processo de desligamento mesmo do perispírito, do espírito do corpo físico, né? Mas a gente, quando dorme, a gente vai, e aí, quando esse desdobramento é consciente, a gente tem experiências durante o sono, não só durante o sono, eu estou trazendo o sono como exemplo, porque fica mais próximo do nosso dia a dia, pelo menos da maioria das pessoas, né? Então, quando a gente dorme, o nosso perispírito se desprende do corpo e a gente vai para outros lugares, conversa, né, em outras dimensões com os espíritos e traz no outro dia essas informações. Algumas pessoas trazem como lembrança de sonhos, outras pessoas não lembram, mas ficam com algumas sensações, né, diferentes. Então, é esse fenômeno que acontece durante a noite, né? E aí, a bilocação já é um pouco mais complexa, vamos dizer assim, né? Então, é você fazer-se em dois, você vai se dividir. Então, o que que acontece? É uma emancipação maior do espírito em relação à organização física, propiciada por condições perispíriticas especiais, ensejando o surgimento de outra forma corporal semelhante à do seu corpo físico, duplicado, né, de forma duplicada em outros lugares, né? Ou aparentando ocupar também um lugar diferente daquele que está o seu corpo. Então, a bilocação, ela acontece muito especificamente com algumas pessoas que têm essa capacidade, tá? Não é, é mais raro de acontecer também. E aí, dentro do que eu falei do desdobramento, a gente tem aqui o espontâneo, que é esse que é quando a gente dorme e se desdobra, ou quando a gente está no estado meditativo, esse desdobramento pode acontecer de forma espontânea, né? Algumas pessoas têm uma mediunidade, né, que tem essa capacidade de desdobrar muito fácil. Então, às vezes, a pessoa está meditando, ouvindo uma música e já começa saindo do corpo, assim, com muita facilidade, né? E aí também ele pode ser espontâneo dessa forma, como eu falei, ou induzido. E quando ele é induzido, ele pode ser autoinduzido, onde eu quero experimentar sair do corpo, né? Ter a experiência do desdobramento, e aí eu começo a me concentrar, eu vou deitar, tem uma posição que ela facilita, que é a posição de barriga para cima, né? E aí você começa a se concentrar. Eu assisti um vídeo em que o rapaz estava contando a experiência dele, que ele ficava olhando para a mão e imaginando que na mão tinha um feixe de luz, que esse feixe de luz ia aumentando, né? E à medida que ele ia aumentando, ele ia sentindo que ele ia se deslocando do corpo. Então, é muito uma coisa de intenção, é a nossa intenção. A gente tem muita força no nosso pensamento e naquilo que a gente coloca a nossa intenção. Então, se você intenciona que quer desdobrar, claro que isso, gente, por favor, estudem mais para fazer. Eu não estou aqui dizendo, vão chegar em casa, depois da aula todo mundo deita e vai ficar lá olhando para a mão, tentando desdobrar. A gente tem que ter muito conhecimento, né? E controle também, e autoconhecimento de saber as nossas capacidades também. Mas é um condicionamento que você pode, aos poucos, né, ir fazendo até você conseguir se desdobrar, tá? Então, esse é o autocondicionamento pela própria pessoa. O, o induzido, hétero-induzido, ele pode ser hétero de fora, né? Vai vir uma indução de fora, trazer no quê?
Não entendi. Depois eu leio a pergunta. Então, essa heteroindução, ela vem de fora, através da voz, ou através da hipnose no magnetismo, tá? Então, como é que acontece? Através da voz. Aí você vai trazendo. Então, agora eu vou pedir que vocês entrem no estado de relaxamento, e aí tem que ter esse estado de relaxamento. Ninguém vai conseguir desdobrar de forma astral, né? Esse desdobramento, se não tiver relaxado, se não tiver ali com as ondas alfas e betas, enfim, você vai ter que ter esse preparo para conseguir eh, ter esse efeito do desdobramento. Então, por meio da voz externa, você consegue desdobrar, certo? E também pelo magnetismo. Aí o magnetismo, ele é através dos espíritos. Então, algumas entidades, elas provocam esse desdobramento. E aí, até na bibliografia que eu estava buscando o assunto para complementar a aula, né? Ele fala que, na maioria das vezes, das incorporações, existe esse desdobramento, esse deslocamento um pouco, né? Que é esse estado de relaxamento, de você estar desprendido, né? De pensamentos, de ficar muito no aqui e agora, que acontece também a influência dos espíritos. E aí, esse essa indução por magnetismo, ela pode acontecer com os espíritos, induzindo você a esse desdobramento, tá? O que que eu vou trazer uma experiência pessoal. Eu já passei toda noite a gente, né? Eu me sinto desdobrada toda noite, tanto é que eu tenho eu acho isso muito interessante, porque quando eu volto para o meu corpo, eu sinto frio. E aí, daqui a pouco, quando eu vou me despertar, quando eu sinto que eu voltei, aí eu começo a sentir o calor do corpo. Então, é como se eu tivesse fria, né? Ou pelo distanciamento do meu pé espírito do corpo, e aí, quando eu me aproximo do corpo, eu começo a sentir o calor do meu corpo físico, né? E também na mesa de apometria, durante o trabalho, a gente precisa dessa ferramenta do desdobramento, muitas vezes para acessar algumas camadas, né, de vivência, né, do paciente, ou nos deslocarmos para a residência, por exemplo, de uma pessoa que está sendo tratada, então a gente vai desdobrado, né? E aí, o que que facilita também, além de estar relaxada, além de estar com um pensamento, né, elevado e tranquilo, a questão da pouca luminosidade também no ambiente, né? Se você tiver uma luz muito forte, você não vai conseguir, é, esse efeito do desdobramento, tá? Então, é, como eu falei, a bilocação ela é mais rara, né? Mas ela pode acontecer também, tá bom? E aí também pode acontecer o desdobramento em algumas situações de desequilíbrio, né? E aí são anomalias como crises fisiológicas, psicológicas, doenças, choques físicos, anestesias, emoções intensas. Então, esses choques, né? Ele pode gerar o desdobramento. Você pode desprender do corpo, mas isso é mais raro e não é positivo que aconteça, né? Então, durante o sono eu já falei, né? E é isso, a indução verbal, ela é, né, pela voz de alguém que está de fora e o magnetismo nas duas, tanto a indução por voz como pelo magnetismo, existe uma dissociação é, emocional. Deixa eu ver aqui se eu falo direitinho. Dissociação da consciência, tá? Então, a nossa consciência ela fica um pouco dissociada, é aquilo que eu falei, você fica menos no aqui e agora. Você já vai entrando para ondas alfas e aí nesse processo de relaxamento completo do corpo, né? E aí pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Qual é a diferença? Desdobramento consciente, você traz a memória, né? Você lembra tudo que aconteceu enquanto você estava desdobrado. O semiconsciente só traz algumas partes e o inconsciente, que é mais raro, né? Você não traz nada. O inconsciente você não traz a memória, né? Mas ela pode acontecer. O inconsciente geralmente acontece quando você não lembra do que aconteceu durante o sono, né?
Mas, assim, de forma induzida, ele é mais raro, ser inconsciente. Por isso que eu quis dizer. É, tá, vamos, vamos lá. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu tô vendo que tem algumas pessoas fizeram perguntas, mas depois eu dou uma olhada para a gente tentar responder, né, Lorena? É melhor, né? No final? Tá bom. Então tá. A Vamos. Samantha, que ela falou sobre o Castanheda, que ela já leu alguma coisa sobre isso, né? Samantha, Sim. fala aí. Diga aí, Samanta. Aqui pode participar, tá tranquilo. Não, é porque eu me lembrei que há alguns anos, né, quando eu tinha lido esse, eu acho que foi nesse livro Viagem a Ixtlan, e eu me lembrei, Ah, Paty, porque você falou, né, sobre essa coisa de olhar as mãos, só que uhum, ele fala num sentido assim, de quando a gente está dormindo, antes de uhum, dormir, né, mas aí também é uma coisa meio perigosa de ficar fazendo isso assim, né, mas eu testei duas vezes e uma vez eu consegui. Eu tenho uma facilidade muito grande de desdobrar, principalmente se eu cochilar durante o dia é assim imediato, sabe? Mas aí uhum, eu fui tentar fazer isso porque ele disse que antes de você dormir, se você for com essa intenção de se lembrar no sonho, né, de olhar uhum, e ficar as mãos, que na hora que a gente olha, as mãos elas aparecem no sonho e é incrível, porque é isso mesmo. Elas aparecem meio embaçadas assim na hora que a gente olha. E se você começa a virar e olhar é, ele até fala o seguinte: se você intencionar de ir a algum lugar no sonho ou ver alguém, né, que uhum, você, quando você faz esse negócio das mãos, geralmente você consegue. Aí eu uhum. só lembrei porque você estava comentando sobre isso, era só um comentário aí. Ah, ótimo, obrigada. É isso Uhum. mesmo, é isso mesmo. Só que é isso que ela falou, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode voltar muito rápido, a gente é um treino, né? Como eu falei, é um treino e precisa ser. Bom, tá, vou responder, peraí. É que eu tô vendo a pergunta aqui e falando. É, então, a gente precisa tomar cuidado porque existe um condicionamento, a gente tem que ter treino, tem que ter essa habilidade também A habilidade de desdobramento, ela facilita o processo, né? Quem não tem, vai ser um pouco mais demorado, né? Mas, como eu disse, a gente já passa por essa experiência quando a gente dorme, né? Então, quando a gente se desloca do corpo, e aí a intenção, né, do que eu quero, eu quero, sei lá, ver alguém muito querido, eu quero conversar com os meus guias, você pode ser atendido ou não no seu pedido, mas com certeza você vai estar deslocado do seu corpo e preso pelo fio de prata, né? A pergunta era sobre a paralisia do sono. E aí a paralisia do sono, foi isso que perguntaram, né? Ela tem a ver muito com uma questão, não é existe o desdobramento, você está desdobrado, mas existe uma dificuldade de voltar, né? E aí o que que acontece? A pessoa fica meio que em desespero, porque não está conseguindo retornar para o corpo. E existe muito medo, né? É isso, é bem ruim, dizem, eu nunca tive, né? Mas eu já ouvi relatos de pessoas que tiveram paralisia do sono, então, esse medo de não conseguir voltar e tentar voltar de qualquer jeito, né? Por isso que eu falei que é perigoso, né? Mas a gente precisa ficar ciente de que a gente não vai ficar longe do corpo, a gente vai voltar, né? Então, vai voltar no momento certo, né? E sim, é apavorante. E de uma forma mais tranquila. Então, paralisia do sono. Como é que a gente cuida, né? Falando aqui de mediunidade. É uma faculdade mediúnica que a pessoa tem, que ela precisa trabalhar com essa questão do desdobramento, né? Estudar, né? Fazer exercícios acompanhado de uma pessoa séria, né? Com um profissional de preferência, uma pessoa que esteja, que conheça, né, do assunto para fazer isso, sabe? Porque isso pode realmente gerar essas questões, assim como o sonambulismo, né? Que eu vou falar daqui a pouco, mas tem uma relação também com o sonambulismo. Tá, deixa a gente chegar lá que eu falo do sonambulismo, senão eu começo a adiantar, a Lorena vai ficar doida atrás do slide. Vamos lá.
Agora tem algumas imagens assim, em sequência, aí você vai me Vamos falando, lá. tá? Tá bom, é a próxima agora, de aparições e telecinesia. Então, gente, a gente está falando de parapsicologia, relação com mediunidade, né? Então, na parapsicologia, todos esses fenômenos que a gente hoje entende como mediunidade, né? Eles eram pesquisados, porque eles não tinham, condições ainda de classificar o que que era que estava acontecendo. E aí, infelizmente, né, lá atrás, há muitos, muitos anos atrás, as pessoas que tinham, por exemplo, visão do espírito, ou faziam os objetos, se mexerem, se movimentarem, eram classificados como pessoas que tinham problemas, né? eh, Patologias, né? Então eram doentes e tudo. Então, a gente precisa entender que nessa época esses fenômenos eles precisavam ter comprovação científica e serem entendidos não como doença, né? Como algo que poderia acontecer com qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós que tivesse a capacidade, lógico, né? A mediunidade, a capacidade de vivenciar esses fenômenos, né? Então, aparições é um deles, né? A pessoa vê espírito. Quem nunca aqui não viu um espírito? Tô brincando, gente. Eu acho engraçado, né, que alguns médios têm medo de ver espírito, né? Eu não tenho essa evidência toda, mas a evidência ela pode acontecer de várias formas. Ela pode ser a clara evidência, como se você estivesse vendo a pessoa na sua frente, né, encarnada. Tem a evidência que é aquela mental, que você vê como se fosse um quadro mental na sua cabeça, né? Tem a evidência que ela não é clara evidência, mas vê vultos, né? Vê os espíritos, mas não como uma pessoa, né? Encarnada. Então a gente vai ter aí várias faculdades mediúnicas envolvidas. A telecinesia é a movimentação dos objetos. Então, como é que acontece essa movimentação dos objetos? Os espíritos utilizam do seu ectoplasma, ou ectoplasma de pessoas que têm o chamado fenômeno, né, físico, que produzem fenômeno físico no ambiente. Então, não é qualquer pessoa, não é em qualquer lugar. Agora eu não consegui ler. Você consegue ler aí a pergunta da Thaís? Eu só consegui metade. Minha filha. De Peraí, deixa eu ver 4 aqui. anos, Ah, fico fico abismada com abismada. a riqueza de detalhes que ela me passa quando ela vê. Confesso que fico um pouco de medo. Ah, sim. Eu te entendo totalmente, Thaís. O que que acontece com as crianças, né? E aí, gente, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, eu não tenho, assim, foi uma pesquisa que eu fiz e não sei se isso é pacífico na literatura, tá? Sobre o tema. Mas, uma vez eu estudando, eu li que as crianças até os 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, né, elas ainda estão formando, não é formando, como é que eu diria? Consolidando o perispírito delas no corpo que elas reencarnaram. Isso significa que vem muitas memórias ainda das últimas encarnações, né? Então, e aí dentro daquela pesquisa que eu falei para vocês, das reencarnações, né, com crianças, pesquisas com crianças sobre reencarnações, vem muito daí também. Então, crianças mais novas, de menos de 7, 8 anos, elas têm essa facilidade, tanto de recordar vidas anteriores, como de ver, né? Então é como se elas fossem médiumzinhos, né? Que estão ali vendo meio lá, meio cá. Então elas têm mais facilidade mesmo de ver, de conversar com espíritos e não precisa ter medo, e nem ficar assustando muito elas, porque é um processo, então, é um processo natural que com 7, 8 anos vai consolidando o perispírito e aí vai parando de acontecer, né? E aí, o que que a gente vê hoje? Que algumas crianças param por completo e outras que têm uma mediunidade muito aflorada, elas continuam, né? O que não é muito aconselhável,
porque aí fica com o campo muito aberto muito cedo. Elas não têm maturidade para lidar com essas coisas, né? Então, precisa, às vezes, fechar o campo da criança, né? Depois, mesmo depois dos 7, 8 anos, para não ficar o tempo inteiro tendo contato com o mundo astral, né? E aí a gente observa também hoje adolescentes muito novos, né? A gente tem exemplos na fraternidade de adolescentes com 14, 15 anos, incorporando, dando passe, enfim, né? Então a gente está vendo isso com muito mais frequência do que antes, né? Então é comum. Hoje está sendo bem comum. Pode passar. E aí vem o efeito poltergeist, que eram os efeitos, né, que aconteciam no ambiente, e aí aquela história, né, abre porta, fecha a porta, e acontece um monte de coisa no ambiente. Como eu disse, tudo isso não é por acaso, não é com qualquer pessoa, nem em qualquer lugar, né, mas geralmente esses efeitos muito assim, vamos dizer, poltergeist, né? Ele não é muito positivo, não são espíritos que estão querendo trazer uma mensagem muito positiva, sabe? Porque não tem necessidade disso hoje, sabe? Então, quando começa a jogar coisa no chão, bater na porta, fazer barulho, quebrar as coisas, existe alguém no ambiente que tem uma quantidade muito grande de ectoplasma que está sendo manipulado por esses espíritos, mas não está tendo um objetivo, entende? Então é mais um objetivo de assustar, causar medo. Então, né? Então não chega a ser uma coisa positiva. Então, o que que seria aconselhável é ver o que está acontecendo, né? E trabalhar a mediunidade dessas pessoas que estão aí nesse ambiente, né? Para direcionar de forma correta e equilibrada o ectoplasma que ela produz, né? Vamos lá. E aí eu já falei um monte, né, da experiência quase morte. É, e a telepatia, né? A telepatia, ela existia com uma maneira, todos esses fenômenos, né, eles existiam de uma maneira muito tranquila quando não estávamos na matéria, né? Quando estávamos ainda no mundo astral, os espíritos se comunicam, né? Por telepatia entre eles, né? Ou conosco também. Como é que é a telepatia conosco? A intuição, né? A intuição, ela chega muito próximo dessa telepatia. Então, eu já tive experiências também com a intuição de você estar tratando uma pessoa, por exemplo, lá no ambulatório, na Frater, e aí começa a vir, né, informações eu brinco falando assim, são vozes da minha cabeça, mas não são vozes da minha cabeça. São intuições mesmo sobre o que está acontecendo, aí vai dando informações, vai dizendo o que está acontecendo, que a pessoa, o que a pessoa precisa ouvir, o que ela precisa fazer. Então a gente precisa ficar muito atento às nossas intuições, porque essa coisa da incorporação, né, da mediunidade de psicofonia, da incorporação, ela tende, né, ao longo do tempo ir diminuindo, né? O que vai realmente ficar é a intuição. Então, a intuição ela tem um valor e uma função muito importante dentro dos trabalhos mediúnicos, né? E o quanto é difícil e desafiador para o médium saber que aquilo ali não é da cabeça dele, né? Então, envolve o autoconhecimento, de novo, estudo, autoconhecimento, para eu entender que isso não é meu, não sou eu que estou pensando, eu não poderia ter essa informação da minha cabeça sem conhecer a pessoa, por exemplo, entendeu? Então, isso requer muito estudo e muito trabalho mediúnico para se conhecer e acreditar, né? Ter confiança na intuição. Porque lembra que eu falei do animismo? Às vezes as pessoas ficam achando, eu estou inventando, não, isso não é meu, isso é coisa da minha cabeça. Então, eu estou sendo anímica. Se é do meu espírito, se é da minha cabeça, então não tem influência nenhuma dos espíritos, né? E geralmente, quando a intuição ela acontece limpa, né? Essa comunicação limpa são os espíritos de luz trazendo informações, né? Pode passar. Então, cura espiritual. É,
Dentro da cura espiritual, e aí tem uma classificação maior, né, sobre cura espiritual, que se chama terapia ectoplásmica. Foi mal, gente. Terapia ectoplásmica. O que que é isso? É exatamente a terapia utilizando o nosso ectoplasma. Gente, o ectoplasma, ele é uma substância, o nosso fluido, né, vital, ele é uma substância extremamente importante no mundo astral. Riquíssimo, é assim, tem um valor imenso, sabe? Ele é capaz de plasmar, vamos falar de cura, né? Plasmar ou reconstituir órgãos, né? Então, assim, claro que com a nossa intenção, com o trabalho dos especialistas, né? Mas o ectoplasma, ele tem essa plasticidade, né? E ele ajuda na reconstrução, na reconstituição até de órgãos no perispírito, tá, gente? Não é órgãos no físico, vamos lá. Então, a pessoa desencarna, tá com o perispírito, né? Ela vai com o perispírito para o outro lado, e aí, se ela desencarnou, por exemplo, num acidente de trânsito, onde ela perdeu as pernas, é, do outro lado, ela vem com essa sensação, né, de que ela não tem pernas, e isso é muito intencional. Então, quando ela vai para um tratamento de cura espiritual no mundo astral, ela recebendo o ectoplasma numas sessões de cura, nas sessões mediúnicas, é possível que os especialistas reconstituam, né, trazendo as pernas astrais no perispírito da pessoa. Ficou claro? Que às vezes eu posso ter confundido agora um pouco. Tudo bem? Tá. Então tá, terapia ectoplasmática. O que que vai envolver essa terapia? Né? É tratamento de doenças e distúrbios psíquicos com emprego de recursos ectoplasmáticos, né? Ectoplásticos. E aí nós temos a psicocirurgia, cirurgia espiritual direta, o passe, fluidificação das águas e objetos e o auxílio vibratório em grupo, tá? E aí, isso aqui a gente consegue falar um pouquinho mais aprofundado, né? Com calma. Lá na frente vai ter um pouco mais sobre isso também. Não sei se vai dar tempo de falar tudo nessa aula, mas qualquer coisa na próxima aula, a Carla, ou quem for dar, complementa, né? A psicocirurgia. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme do José Arigó. A psicocirurgia é exatamente aquele processo. São cirurgias realizadas Sim, ele é ótimo, né? Eu gostei muito quando eu assisti. Né? Então, é quando o espírito, ele usa o médium para realizar cirurgias nos doentes, né? De uma forma real. Então, corta, né? Faz todo aquele procedimento, né? Usa instrumentos, bisturis, pinças, tesouras, facas, enfim, serras. Então, isso se chama psicocirurgia e ela é operada no estado inconsciente, tal como acontece nesses casos, eventuais instruções. Então, assim, além da cirurgia, existem os encaminhamentos, né? Ele passava medicação, passava o que tinha que fazer depois e tudo, né? Essas cirurgias, elas também são mais raras e elas não acontecem na fraternidade, né? O que que acontece na fraternidade? Cirurgia espiritual direta, né, dentro dessa classificação, é chamada assim, cirurgia espiritual direta, que são cirurgias sem cortes, sem sangue, sem instrumentos, apenas com a imposição de mãos, né? E não só a imposição, mas a gente toca nas pessoas, né, mesmo para realizar a cirurgia. E ela é comprovada depois, quando as pessoas vão fazer exames, raio-x, e aí a doença a situação mudou, a doença foi sanada, né? E aí é a comprovação da cirurgia espiritual direta. Nós temos também o passe, né? E aí o passe ele pode ser magnético ou incorporado. Na fraternidade a gente tem o passe com incorporação, mas em alguns centros, né, principalmente os centros kardecistas, é o passe eletromagnético, né? E a fluidificação das águas
através do ectoplasma, da intenção, né? Quando você associa a sua intenção positiva com a sua energia, você direcionando, né? Você vai plasmar ali tudo aquilo que você está querendo que aconteça nas moléculas da água, né? Não só das águas, mas também dos objetos. Se você, aí a gente chama de imantação, né? Você imantou um objeto com a sua energia, com a sua intenção, né? E ali aquele objeto está com aquela intenção que você colocou, tá? Vamos lá. Então, gente, eu tô achando essas fotos muito bizarras. Materializações. Então, são os espíritos que se materializam, né? Gente, olha, eu vou ser muito sincera, se eu estiver dormindo e acordar com a imagem dessa, meu Deus do céu, a gente chama por todo mundo, né? Mas, enfim, é a materialização pois é, dos... Não, imagina você dormir e acordar, não, não dá. Aí, enfim... mais uma vez aqui, o espírito se materializando é, enfim, com algum objetivo, certo? Mas utilizando também o ectoplasma da pessoa que está ali dormindo, né? Ok? Não tem muito o que se falar em materialização. É isso. Vamos lá. Agora, transcomunicação, sim, é bem interessante. E quando eu estava pesquisando, eu achei muito importante a gente trazer esse histórico também dos estudos da transcomunicação. Então, assim, hoje a gente tem estudos avançados sobre isso, né? Mas há um tempo atrás, há muitos anos atrás, ela, em 1917, 25, pois então, é, acordar realmente assim é meio assustador, Thaís. Pois é. Quem nunca, né? Todo mundo tem uma história para contar, ou pelo menos a maioria das pessoas tem uma história para contar, de ver vultos, enfim. É, mas a transcomunicação instrumental, ela vem sendo estudada desde 1917, 1925, foram os primeiros experimentos, né? E aí, com a chegada do século XX, se estabeleceu mais ainda esses estudos, e aí foram criados equipamentos eletrônicos para captar as mensagens dos espíritos, né? E aí, deixa eu ver aqui quais são os tipos. Nós temos a transcomunicação instrumental sonora, que é só através do som, a visual, né, que é de imagens, e a mista, que vem imagem e som, tá? Basicamente, é essa divisão que eles trazem para a gente, tá? E aí, os cientistas, eles criaram, né, alguns instrumentos para captar essas mensagens. E aí, tem dois casos interessantes que eu estava lendo para trazer para vocês. O primeiro caso foi do de Argonel. Oscar de Argonel. Ele, lá pelos anos de 1925, né? Ele queria comprovar, né? Estavam acontecendo os estudos a respeito do tema e ele resolveu que ele precisava comprovar. E aí ele, numa reunião, numa sessão mediúnica do grupo espírita que ele frequentava, ele pediu o seguinte, que pediu a prova para a entidade, que ele, quando chegasse em casa, o telefone dele ia tocar, né? E o comunicante ia dizer a seguinte frase: quantos pães comeu o rei? E aí ele foi para casa, né? E aí ele ficou dando voltas, dando voltas. Depois de muitas voltas, ele abriu a porta da casa, o telefone tocou. Aí ele pegou o telefone e o espírito falou, né? É, quantos pães, né, comeu o rei? E além disso, deu uma mensagem, transmitiu uma mensagem edificante para ele e tudo, e ele conseguiu comprovar e ter a prova que ele pediu, né? Outro caso interessante, e aí foi aqui no Brasil, né, de um
Ele era da academia, Academia de Letras, né? Ele era um dos componentes da Academia de Letras, e aí ele chegou em casa um dia e a esposa estava aos prantos, chorando e tudo, e a esposa virou para ele e falou: Nossa filha está falando, né, com a nossa neta. E a neta tinha falecido, era uma criança que tinha morrido, já tinha um tempo. E aí ele ficou assustado, todo mundo ficou assim, ah, não é possível, isso não pode estar acontecendo. Aí eles chegaram num escritório, estava a filha deles no escuro, com o telefone, falando como se estivesse falando com a filha que tinha falecido. Aí eles pegam uma extensão em outro lugar da casa, e aí ele ouviu a voz da neta, a neta conversando com a filha dele. Então, toda uma comprovação dos fenômenos que aconteciam na época, né? E aí, um também que chamou a atenção, eu acho que é o próximo slide. Lorena, dá uma olhada, vê se, porque eu acho que a Carla destacou isso, é esse mesmo. O Frederic, gente, eu não sei falar esse nome não, alguém sabe falar isso aí? Gurgenson, alguma coisa assim, né? Ele era um artista, ele tinha uma sensibilidade muito elevada. E aí ele fazia ornitologia, que eu também tive que pesquisar, é o estudo das aves, dos cantos das aves. E aí ele começou, ele tinha largado um pouco, né? Parou de se dedicar à pintura e tal, e começou a estudar os pássaros, e ele começou a gravar o canto dos pássaros. Ele abriu um novo campo de experiências, né, da mediunidade. Isso foi em 1957, acho que aí não tem a data não, mas aqui tem. 1957, e aí ele começou com essa mediunidade se manifestando de forma ostensiva e descreveu com muito rigor científico tudo que ele conseguiu gravar das comunicações, dos cantos dos pássaros e cantos de pássaros, inclusive que não existiam no país dele. Ele conseguiu captar esses sons de pássaros raros de outros países, e aí ele foi muito importante nesse sentido da comprovação, né, do fenômeno. Então, como é que foi acontecendo ao longo do tempo? Lá agora, 1980, 95, então, começaram a acontecer não só por telefone, mas pela televisão, por fax e por aproximação também por celular, né? Então, existe essas comunicações acontecendo ainda, né, de forma mista, muitas vezes com imagem e som, às vezes só o som, tá? Mas é um fenômeno bem interessante. E aí, mais uma vez, a questão da luminosidade. Para que acontecesse esses fenômenos, a luminosidade do ambiente tinha que ser baixa, né? Então, geralmente é isso, né? Por que a luminosidade baixa? Mais uma vez, o ectoplasma, ele para ser liberado, né, a gente entra no estado alfa quando a luz se apaga e a gente facilita a liberação desse ectoplasma, tá? Por isso que, se vocês já foram na gira na fraternidade, vocês já viram que a gente diminui as luzes, né? As luzes ficam mais baixas, né? Menos luz no ambiente. E acreditem, quem está na gira e está como consulente, né? Aquela quantidade de consulentes ali todos estão doando ectoplasma para o trabalho que vai ser feito durante a gira. Então, não é só dos médios que estão trabalhando, né, de roupa branca do lado de dentro, mas também as pessoas que estão esperando atendimento, todas têm ectoplasma e todas estão, de alguma forma, colaborando para o, o acontecimento, né, para o trabalho mediúnico que vai acontecer, viu? Lorena, eu estou muito rápida? Não, né? Não? Tá. Então, o animismo de novo, né? Trazendo aí um conceito, outros conceitos a respeito do animismo, né? Conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com cooperação consciente ou inconsciente dos médios em ação. Toda comunicação tem seu componente anímico, pois passa pela mente do médium e a alma do médium. Pode comunicar-se como a de qualquer outro. Não existe comunicação 100% pura que não tem influência do médium. Então, vamos lá. Aqui tem muito a ver
é mais fácil explicar essa parte do animismo quando a gente pensa nas incorporações, né? Então, assim, se você está nesse fenômeno incorporado, né, vamos dizer assim, com a atuação de um espírito, né, na sua glândula, né, da mediunidade, enfim, da hipófise, então existe toda essa atuação e vai passar pelo médium. Ah, é, então é os dois, é a entidade e o médium. É isso. A entidade usa o conhecimento do médium para na hora da comunicação, na hora dos atendimentos, tá? Então, de alguma forma, existe um animismo. O espírito do médium está junto com o espírito que está ali trabalhando. Quando ele fala que não existe comunicação 100% pura, não existe mais médios inconscientes. É muito raríssimo. Eu realmente não conheço nenhum que seja totalmente inconsciente. O que a gente tem hoje é o consciente e o semiconsciente. Então, existe a participação do médium, sim, nas comunicações, e por isso ele considera como anímico, né? Ah, aí a quantidade, né? A proporção. É mais a entidade ou é mais o médium? Aí essa proporção é que a gente vai dizer o quanto mais anímico ou não o médium está sendo naquele trabalho, naquela comunicação, né? Ok. Então, aí, de novo, né, explicando um pouco mais, sistema fisiológico considera a alma como causa primária de todos os fatos intelectuais e vitais, né? As comunicações escritas ou verbais podem também provir do próprio espírito encarnado no médium. Então, eu dei o exemplo da incorporação, mas isso pode acontecer em outros fenômenos também, né? Na mediunidade, da psicografia, da pictografia, que é a pintura, né? Então, isso pode acontecer em vários em outros fenômenos mediúnicos, vamos dizer assim, né? E é muito interessante que a gente escuta as entidades falando mesmo que elas vão usar o conhecimento que o médium tem. Ah, mas já aconteceu de médios incorporados falarem uma outra língua que a própria pessoa não conhece? Por exemplo, se eu sei lá, incorporar uma entidade que fala alemão e eu começar a falar alemão sem nunca ter falado. Isso pode acontecer, mas é mais raro, né? É mais raro de acontecer. Geralmente, eles vão utilizar o acervo de conhecimento da pessoa. Por isso, o estudo, por isso que a gente tem que estar o tempo todo atento e estudando, né? É, a questão da mediunidade, enfim, tá bom? Pode passar. Bom, conclusão. Se não deves recear em excesso o animismo, não convém descurar cuidados. Problemas intrincados da personalidade surgem como expressões mediúnicas a cada instante e se exteriorizam produzindo lamentáveis desequilíbrios. Tá. Então é isso. Não é para ficar com medo excessivo do animismo, mas existe aí um sinal. Lembra que eu falei que tem alguma coisa acontecendo com o próprio médium para ele estar sendo tão anímico, né? Então, é um sinal de desequilíbrio. Se o animismo acontece com muita frequência, ele tá sinalizando um desequilíbrio do médium. Não é que ele está fazendo de propósito, não é que ele está querendo eh, fazer ali uma fraude, causar uma coisa assim, não é isso. Mas se está acontecendo por algum motivo que ele precisa olhar. Ou ele precisa fazer terapia, ou ele precisa fazer um tratamento de equilíbrio mediúnico, alguma coisa está acontecendo que ele precisa trazer de volta esse equilíbrio, né? Então, estuda-te, né? O que eu estou o tempo todo falando, a gente precisa estudar, a gente precisa estar revendo nossas opiniões, trazendo a reforma íntima, né? Porque eu acho que para além do estudo mesmo, dos livros, do material que a gente tem, da bibliografia que está aí muito extensa sobre esses temas todos que a gente está trazendo aqui, é mais também voltar para a nossa reforma íntima, né? Não adianta a gente tá lendo demais e aplicando de menos ou quase nada, né? Então, a gente precisa ter o equilíbrio dessas duas coisas, o estudo e a prática, né? E isso é muito difícil, né? A prática, trazer para a prática aquilo que a gente estuda é muito complicado, é muito difícil, porque a gente está no dia a dia, tem mil coisas para fazer na vida,
mas é importante a gente tratar da nossa reforma íntima. Então, o nosso padrão vibratório, né, o nosso padrão mental, nossa mente, aquilo que a gente traz na nossa consciência, ela vai trazer muito em que grau, em que nível você vai estar com os seus guias, seus mentores, né, espirituais. O quão mais perto ou mais longe deles a gente vai estar, na verdade, né? Se a gente é uma pessoa muito pessimista, tá sempre reclamando da vida, tudo tá ruim, eu não consigo as coisas que eu quero, então você tem mais dificuldade de estar próximo dos seus guias, né, de luz, que vem trazendo outras mensagens, né? Então, às vezes a gente se apega a coisas que não nos facilitam, né? Não facilita nem um pouco o nosso trabalho mediúnico. Aí vem a reforma íntima. E isso aí é dia a dia, todo dia um pouquinho, todo dia aquela dose de reflexão, de saber o que que a gente está fazendo, né? E se aquilo que a gente faz é benéfico para a gente e para o próximo, né? Ok. Então, aí um resuminho, né, dos fenômenos mediúnicos. Classificação conforme a sua manifestação, efeitos físicos, né, como a gente falou, né, dos médios de efeito físico, sensitivos ou impressionáveis. Eu achei interessante essa classificação, que os sensitivos são impressionáveis. A gente fica impressionado com as nossas, né, com sentir, né, com estar sentindo o mundo astral. Auditivos, né, a vidência, falantes ou psicofônicos, sonambúlicos, né, que eu até tinha falado, no meu trabalho eu entrevistei um rapaz essa semana, acho que foi essa semana, semana passada, que ele falou que que ele fez tratamento para sonambulismo, né? E que ninguém achava o motivo do sonambulismo dele, né? Eu já tive na família também casos, né, de sonambulismo, e é assim, é extremamente perigoso, né? Se você não tomar cuidado, a pessoa pega, abre a porta, vai embora e vai dormindo, né? E até para acordar, trazer ela de volta, você tem que ter todo um cuidado, porque ela está completamente desligada, né, do corpo físico. Fica nesse transe, né, entre lá e cá. E ele é um fenômeno mediúnico. E aí eu achei interessante, porque o rapaz, enfim, né, no contexto de trabalho, não tinha nada a ver com esse assunto de mediunidade, ele falando que fez tratamento e tudo. E aí, quando a gente perguntou a religião dele, ele falou que ele era espírita. Aí eu falei, bom, provavelmente ele procurou ajuda, né, para descobrir de onde vinha esse sonambulismo dele, né? Então, ele teve muita dificuldade de tratamentos nas vias tradicionais, né, de tratamento para o sonambulismo. E aí, enfim, né, ele tem muita relação com a mediunidade. Então, nós temos os médiuns curadores, a psicografia, os poliglotas, que foi o que eu falei agora há pouco, né, aquele médium que fala uma língua que o médium não sabe, né, mas a entidade que está ali atuando por intuição, na incorporação, ele fala essa outra língua, né? Os pressentimentos e a intuição, né? Então, eu acredito que a gente tem pelo menos uns dois ou três aí desses fenômenos mediúnicos na nossa, na nossa bagagem, né? E aí fica a reflexão de vocês. E aí, assim, não tenho nada disso, não sinto nada disso, não acontece nada disso comigo. Talvez não aconteça, eh, ou porque ainda não está aflorado, porque não foi desenvolvido, né? Ou porque você ainda não se percebeu, né? Porque, assim, pressentimento, intuição, né? São mais comuns, assim. A gente consegue ter alguns pressentimentos, algumas intuições, só que a gente não presta atenção muito no que está acontecendo, né? Como eu falei, a gente está tão envolvido com a vida do dia a dia, na correria, que não para ouvir intuição. Ainda tem aquelas frases, nossa, quando eu não ouço minha intuição, aí tudo acontece errado. Ainda tem isso, né? Mas, enfim, faz parte do nosso aprendizado, né? Vamos lá. E aí, gente, é isso. Uma classificação um pouco mais detalhada, né? A mediunidade de efeitos físicos e efeitos intelectuais.
O que que é diferente desses efeitos físicos e intelectuais? Os físicos, eles vão estar fora, né? Fora da pessoa. Então, são os que sensibilizam diretamente os órgãos dos sentidos dos observadores. Então, visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, tá fora do outro, é no outro. Os efeitos intelectuais são os que ocorrem na esfera subjetiva, não ferindo os cinco sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, senão a racionalidade e o intelecto. Então, é a nível mental, né? A mediunidade de efeitos físicos, aí a gente tem uma classificação que é a materialização, transfiguração, levitação, transporte, bilocação, voz direta, escrita direta, tipologia, sematologia. E os efeitos intelectuais, a inspiração, intuição, que são os mais comuns, como eu falei, a vidência, audiência, psicometria, desdobramento, psicografia, psicofonia e os curadores. Então, a gente traz aqui classificações mais detalhadas, né? Assim, bem didático para a gente saber onde é que fica cada efeito, né? Os efeitos físicos e os efeitos intelectuais, onde é que eles se encaixam, né? E como é que eles acontecem. As mediunidades de inspiração e intuição se enquadram como efeitos subjetivos ou inteligentes. Então, tá no nosso intelecto, né? Na verdade, não está em efeito físico para fora da pessoa, né? As manifestações mediúnicas de efeito físico são menos comuns nos dias atuais, sobretudo os transportes de objetos e as materializações. Por quê? Por que que isso acontece hoje? Porque os espíritos, eles não têm, né, o mundo astral, a espiritualidade, não tem tanta necessidade de eh, eh, operar dessa forma, né? Então, a manifestação da mediunidade hoje, ela é mais sutil do que já foi, né? Então, antigamente era necessário que acontecessem essas manifestações mais, vamos dizer assim, mais impactantes, né, para provar que existia, né? Então as pessoas tinham muitas dúvidas, né? Hoje a gente não tem mais tantas dúvidas, né? Hoje na nossa era, né, no nosso tempo, a gente tem mais acesso às informações de uma forma mais direta, e aí não tem necessidade desses efeitos, né? As de efeitos intelectuais são, ao contrário, muito comuns, especialmente a psicofonia, tipo extremamente útil no atendimento a espíritos necessitados. E essa psicofonia, ela não é só da incorporação, né, mas também da doutrinação, né? Tanto é que quando a gente está no trabalho de desobsessão, a gente precisa, né? Por exemplo, você está numa mesa de desobsessão, todos ali são psicofônicos, né? E incorporam, são psicofônicos. Não vai dar, não tem como todo mundo ser passivo, dar passividade para os irmãos e não ter ninguém para fazer a doutrinação, né? Então fica meio que sem sentido o trabalho. Então, geralmente, o que que a gente faz? Divide, olha vamos precisar de pelo menos dois ou três aqui para fazer a doutrinação, e aí os outros dão passividade, entende? Então, e aí é isso. É a psicofonia de quem está incorporado falando, mas tem o doutrinador também que está ali conversando, né? Tem que ter essa troca, porque a gente não consegue doutrinar sem conversar, sem saber o que que aquele irmão está precisando, por que que ele está daquele jeito, entendeu? E aí vem muito uma questão de intuição mesmo, quando a gente está numa mesa de desobsessão e o espírito e o irmão está falando, né? E a gente percebe que, para além do que ele está falando, ele tem, ou ele vem machucado, ou ele vem com alguns problemas que não necessariamente a gente vê. Tem gente que vê porque tem clarividência, né? Mas quem não vê, percebe e sente, né? Então é bem interessante esse trabalho. Ok. Então, os tipos de efeitos físicos, a gente já falou um bocado deles, né? Aí, né? Os ruídos, barulhos, pancadas, não tem necessidade disso. Se isso ainda acontece, não é necessariamente uma coisa positiva, né? A gente precisa entender por quê, né? Arremesso de objetos, né? O poltergeist, enfim.
lugares assombrados, assombrações, né? Fenômeno de transporte de objetos, escrita direta ou voz direta, materialização de espíritos e as curas. As curas ainda assim são bem importantes. A gente tem um trabalho de cura na fraternidade, né? E a gente tem sempre feedbacks muito positivos das pessoas falando que alcançaram curas muito significativas nos quadros delas, né? Então a gente tem todo esse movimento aí, tirando os primeiros aí da listinha que está aí, que já são mais impactantes, o restante ele é bem comum, né? Agora, assim, só abrindo um parênteses, volta só um pouquinho. Abrindo um parênteses sobre essa coisa dos lugares assombrados e assombrações, eles eram vistos dessa forma, né? Mas o que que acontece normalmente, né? Que são as casas, os lugares que os espíritos não deixam, né? Então, a gente vê isso muito também na apometria. Às vezes a gente, como eu falei, né? A gente é desdobrado e vai até a casa do consulente, né? E aí, chegando na casa do consulente, a gente vê que alguns irmãos ficam lá, apegados, né? Ou apegados às pessoas, né? Ou apegados a objetos, apegados à casa. Então, assim, e aí isso vai criando dentro do ambiente da casa um, um uma energia, né? Um ambiente muito pesado, né? Com muitas vibrações pesadas. Às vezes a gente vê coisas assim bem difíceis, né? Nas casas das pessoas, e aí que pode ser interpretado como isso, um lugar assombrado, né? Você entra no lugar, você sente aquela energia pesada, sente arrepio, sente frio, calafrio, essas coisas. Mas por quê? Porque aqueles irmãos que ficam geralmente nas casas, nos lugares, né? Não é só casa, não, tá, gente? São lugares. Eles acabam emanando em formas pensamentos, né? Trazendo ali essas emanações que não são muito positivas, tá? E aí é que de onde vem esse termo de lugares assombrados. E aí, mais uma vez, vem a doutrinação, vem o encaminhamento, desligamento desses irmãos, para que eles possam estar num lugar melhor, né? Porque ficar num mesmo ambiente, preso a ideias, a memórias, a situações de dor e sofrimento, né? Não é positivo nem para eles, nem para quem reside no ambiente ou quem frequenta o ambiente, né? Aí os médios de efeito físico, né? Eu não sei se vocês já tiveram contato com alguns. Eu não me recordo de ter tido contato com algum, assim, declarado, né? Médio de efeito físico, mas eles são aptos para a produção dos fenômenos materiais. Então, com o movimento dos corpos inertes, ruídos, podem dividir-se em médios facultativos, que têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade, e os involuntários, cuja influência dos espíritos se exerce ao seu malgrado, né? Então, da mesma forma que tem os conscientes e os inconscientes, vamos dizer assim, os voluntários e os involuntários, né? Esses fenômenos podem ser espontâneos ou provocados, mas sempre com o concurso voluntário ou involuntário de médiuns dotados dessa faculdade especial. O agente espiritual dessas manifestações é geralmente de ordem inferior, é isso que eu falei, né? Então, um espírito de luz não vai ficar jogando objeto no chão, nem batendo porta, nem fazendo essas manifestações sem objetivo nenhum, né? Só para assustar e causar medo, não tem porquê, né? E aí tem uma referência aí, né? Os espíritos elevados só se ocupam de manifestações inteligentes e instrutivas, que é exatamente isso, e geralmente por intuições, por mensagens, né? Psicografia. Então, são manifestações mais sutis, com menos impacto, né? Que não assustam, que trazem geralmente essa mensagem de forma mais tranquila. Assim, trazendo um exemplo, né? Um parêntese, uma uma colega minha veio me perguntar muito assim, a gente tem muito essa coisa de, eu quero saber quem é meu guia, quem é a entidade que está perto, eu sinto, mas não sei, não fala, não tem nome, mas mandou uma mensagem, eu escrevi
conversando com ela, eu falei assim, o mais importante é a mensagem. Não importa o nome, se é um preto velho, se é um caboclo, se é um Exu. Se a mensagem é edificante, se ela está te trazendo uma coisa positiva, um ensinamento positivo, algo positivo, é isso, foca na mensagem. Então é o espírito de luz. A mensagem vai te mostrar se é um espírito de luz ou não, né? Então, quando ele traz essa mensagem positiva, ele está te dizendo o nome, o endereço, está dizendo quem é, não assim do jeito que a pessoa quer, mas ele está dizendo que é um espírito de luz que está te trazendo uma mensagem edificante para o seu bem. Então, de alguma forma, ele está dizendo quem ele é, né? Então, as pessoas ficam presas, às vezes, a coisas menos importantes, né? Então, é isso que a gente observa em relação aos médios de efeito físico, né? Que hoje não tem necessidade desses fenômenos, né? Então, a mediunidade curadora, como eu falei, né? São pessoas, são alguns médios específicos que têm essa capacidade de curar, aliviar dores, né? Dos doentes, só pela imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, mas possuam-na todos os verdadeiros crentes, sejam médios ou não. Na maioria das vezes, é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Olha que interessante, né? Lembra que eu falei aqui, né, das nossas curas, né, dos tipos de cura, que é a terapia ectoplásmica? Então, é a terapia ectoplásmica, não importa. Não importa a religião, não importa se é médium ou não, o que importa é que ele tem essa capacidade de direcionar essa energia de cura para o outro. E tem a ver mais com o magnetismo, né? O magnetismo da pessoa, a energia dela, o fluido e a intenção, né? Que a gente não faz nada com energia, com fluido, com ectoplasma, se a gente não está intencionando e direcionando essa energia. Então, isso é mais importante ainda. E isso é independente da religião, né? O que é mais importante é você crer, acreditar que você está operando uma cura, que você está ajudando aquela pessoa que está precisando, certo? E, claro, né, com conexão com o que é mais alto, com o divino, né? O que transcende o homem. E aí, a partir dessa crença e dessa vontade, você consegue eh, atuar como médium de cura, né? Claro que não são todos os médiums, e aí, falando de mediunidade, tá? Não são todas as pessoas que têm essa faculdade de cura, independente de ser médium ou não, como eu estava falando, mas algumas pessoas têm essa peculiaridade, né? De curar, né? Então, aí falando agora da mediunidade curadora, consiste no dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, olhar e mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. O fluido magnético, como eu disse, né, o magnetismo, desempenha aí um papel importante. Então, o estudo também do fluido magnético, ele é antigo, né? Ele já vem aí já há algum tempo sendo estudado como um fluido que é esse ectoplasma, né? De uma forma direcionada, né? Então, como eu falei, os médios de cura ou as pessoas que têm essa faculdade, elas curam até de tocar, de olhar, de intencionar, de fazer uma oração à distância, né? Quem é reikiano, né? E que tem o nível que a gente consegue emitir, né? Aplicar o reiki à distância, a gente faz dessa forma, né? Então, a gente mentaliza a pessoa e aí a gente faz, né, toda a ativação dos símbolos do Reiki, especialmente até o nível que é possível transmitir à distância, e aí a gente vai mentalizando e enviando essa energia. Isso é um exemplo, né, de intencionalidade para a cura de alguém, através dos símbolos do Reiki. Mas você pode fazer isso por uma oração, por um pedido, né?
E aí, às vezes, o que a gente vê muito, assim, são médiums, e aí é médiums, ou pessoas que têm muito ectoplasma que fica acumulado, né? A tal da síndrome da mediunidade reprimida. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Então, é aquela pessoa que não desenvolve a mediunidade, tem uma quantidade imensa de ectoplasma e não faz nada com aquilo, né? Aquela energia está ali circulando em volta dela o tempo inteiro, ela não canaliza para lugar nenhum. Então, muitas vezes eu já ouvi, né, em algumas consultas até, a orientação dos espíritos dizendo: faça uma prece para quem está no hospital, para quem está passando por dificuldades. Naquela oração que você está intencionando, você está liberando esse ectoplasma e está direcionando essa cura para esses lugares. Então, é cura dos dois lados, né? Então, você cura você, porque você está com excesso, e você vai tirar esse excesso, e é cura para aqueles que você está direcionando a sua intenção, a sua oração, né? Então, assim também como no Reiki. O Reiki, ele opera essa cura dos dois lados, de quem envia e de quem recebe, exatamente da mesma forma. Porque a energia do Reiki, ela vem do alto, ela passa por você para chegar no outro. Então, o primeiro a receber a energia de cura é você. Então, assim, por isso que a gente fala muito assim, o trabalho de caridade, ajudar o próximo, isso faz muito mais bem para quem está fazendo, né? Do que para quem está recebendo. Eu diria que é igual para os dois lados, né? Mas para quem está realmente praticando o bem, praticando tendo esse hábito, né, de mandar energia positiva pelo reiki ou pela oração, ele está recebendo também. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? E uma experiência fantástica que se quem não faz, eu aconselho fortemente, porque fez uma diferença para mim, foi o Evangelho no Lar, né? Eu já trabalho mediunicamente há um tempo já, e nunca me atentei, né, a fazer. Às vezes começava a fazer, parava, tentava fazer, não dava certo. Eu já tentei outras vezes, né? Não é a primeira vez que eu estou fazendo, não. Mas o Evangelho no Lar, ele traz muito isso, esse ancoramento. Lembra que eu falei das casas, dos ambientes, né? Ele traz o ancoramento da espiritualidade superior para a sua casa, entendeu? Mesmo que você não tenha ninguém para fazer com você. Se você fizer sozinho, sozinha, já está ali acontecendo essa limpeza, essa conexão, entendeu? O seu ectoplasma está sendo manipulado, está sendo liberado, direcionado para algo maior, para algo positivo. Então, o Evangelho no Lar, ele é muito interessante em vários aspectos, né? Principalmente se tiver na casa, no ambiente médios de efeito físico, né? Porque aí você vai direcionar essa energia para os lugares que precisam, né? Então, fica aí a minha dica. Foi muito bom para mim, né? Então, estou indicando para vocês. Tá, agora, a classificação da psicofonia. Conforme a mecânica do desprendimento perispiritual que ocorre no processo mediúnico, o médium psicofônico pode ser classificado como consciente, semiconsciente e inconsciente. Acho que eu até falei sobre isso, né? Então, o inconsciente praticamente não existe mais, né? Antigamente ainda existia. Por que que esse fenômeno acontece, né? Por que que não tem mais inconsciente? Porque lembra que o animismo, quem participa é o espírito do médium? Então, a espiritualidade quer que a gente participe, né? Que o médium participe do processo. E quantas vezes a gente está ali trabalhando mediunicamente, ouvindo por intuição, ou enfim, por outro meio, né, de comunicação, a gente está aprendendo junto. A gente, às vezes, a mensagem é para o outro, mas serve para a gente, né? Aquela coisa da carapuça serviu também, né? Então, é, eu acredito que a espiritualidade, sabiamente, não permite que os médios sejam mais inconscientes, justamente porque o inconsciente ele apaga, né? Ele apagou, aí quando tudo acaba, ele volta. E não lembra de nada, não sabe de nada, o que que aconteceu, o que que não aconteceu, não tem controle sobre nada, né? Ou seja, fica totalmente à mercê, né? Da, do, dos espíritos, das entidades. E
consequentemente, também não aprende muita coisa, né? Não aprende nada do que foi dito, do que foi falado, do que foi trocado. Então, como o animismo, nesse sentido de participação do médium nesse trabalho mediúnico, ele precisa ser consciente e semiconsciente, né? Para que aconteça essa participação. Eu costumo dizer que é uma parceria, né? Então, a gente faz uma parceria com as nossas entidades, com os nossos guias, para um tratamento X, Y, seja de cura, seja de atendimento, de encaminhamento, de doutrinação, é uma parceria. Então, a gente precisa estar ali também para aprender, né? E quantas coisas eu já aprendi. Eu posso dizer para vocês que eu aprendo todos os dias, né? Eu comecei a desenvolver minha mediunidade com a idade do meu filho. Não sei se todo mundo conhece meu filho, mas meu filho tem 23 anos e foi com a idade dele que eu comecei a desenvolver. Eu aprendo todos os dias. Todos os dias tem algo para aprender, né? Mas é isso. É importante que a gente esteja ali presente. Então, as vantagens da psicofonia são muitas, né? Vamos pensar nessas vantagens aí. Atualmente é a faculdade mais encontrada nas práticas mediúnicas. Então, tem as vantagens, ok, é muito encontrada, mas não é a única, né? É a porta mais acolhedora e acessível para as manifestações objetivas dos espíritos no plano material. Então, o espírito, ele precisa eh, muitos precisam falar, né? Alguns precisam só do choque, né? Do choque anímico. O que que é o choque anímico? É exatamente isso. É o espírito que precisa estar em contato com o espírito do médium. Então, o choque anímico é quando o espírito do irmão que está precisando de ajuda, de um encaminhamento, ele tem esse choque com o espírito do médium. Então, o choque anímico, ele atua exatamente dessa forma. E, às vezes, a gente chama de choque anímico porque parece realmente um choque, né? A gente leva aquele baque, sim, sabe? Mas, às vezes, eles só precisam disso. Para quê? Para entender que estão desencarnados. Muitos espíritos desencarnam e não conseguem entender que estão desencarnados, porque não tinham, né, o conhecimento, porque foi um desencarne muito abrupto, né, de repente, muito traumático. Então ele percebe que ele continua existindo, né, mas ele não consegue entender como é que está acontecendo, né? E aí o choque anímico, ele serve também para dar essa noção de realidade. Olha, não é mais aqui que você está, né? É uma das funções do choque anímico. Outras é para ele entrar em contato com a energia do médium, né? Porque o médium, né, concentrado, bem trabalhado, limpo ali, disposto a fazer o bem, ele está imbuído dessa sensação, desses sentimentos positivos, e aí quando ele tem esse choque, ele desperta nele também esses sentimentos. É como se fosse um- sabe aquele, eu não sei o nome daquele negócio que quando a pessoa tem uma parada cardíaca, você sabe, Lorena, que coloca assim? Tem um nome, que dá aquele choque para a pessoa voltar. É para reanimar, né? Essa reanimação aí, é Não sei exatamente não. isso. É o nome, O se alguém nome, souber, não sei não. pois reanima o irmão que está sem saber que foi para o outro lado, né? Mas alguns espíritos, alguns irmãos precisam falar, e a psicofonia traz essa possibilidade, né, dele falar. E alguns não, alguns eles vêm, eles não querem falar, né? Alguns eles não querem se comunicar, e tá tudo bem também, a gente vai acolher, vai encaminhar da mesma forma como qualquer outro irmão que chegar pedindo ajuda, né? Então, essa forma de mediunidade é bastante proveitosa, principalmente pela possibilidade de estabelecer o diálogo, como eu falei, com o espírito comunicante, né? Então, seja ele um irmão que está precisando de ajuda, seja ele um espírito de luz que precisa passar uma mensagem, a psicofonia, isso, desfibrilador. É esse negócio aí mesmo. Então, é isso. Esse choque anímico acontece como desfibrilador. É isso aí, gente. Vocês entenderam. Então,
como eu estava falando, tanto o espírito que precisa passar uma mensagem, como o que está precisando de ajuda, né? Então, por permitir o diálogo direto, vivo, dinâmico com os espíritos, facilita o atendimento dos que precisam de ajuda ou esclarecimento, possibilitando ainda a doutrinação e consolação dos espíritos pouco esclarecidos sobre as verdades espirituais. E aí, eu achei muito interessante, e eu acho que vale a pena trazer para vocês. Tá quase acabando, gente. É, eu estava lendo um livro que dizia assim, eu não vou saber o nome do livro, eu sou péssima para nome, gente, me perdoa. Mas ele falava assim que as pessoas, elas geralmente a gente romantiza muito o outro lado, né? O lado espiritual. É como se a gente desencarnasse e fosse para o nosso lar, né? Só que imagina isso para uma pessoa que é evangélica ou para uma pessoa que é católica, fervorosa, né? E vai para o nosso lar. Ela vai ter um choque, ela não vai conseguir entender o que está acontecendo, vai ser muito traumático para ela. Então, o espírito que estava trazendo essa informação, ele dizia assim, que lá no plano astral, temos as colônias para quem é católico, quem passou a vida inteira na Terra sendo católico, para o que passou a vida inteira sendo evangélico, para os umbandistas, né, entende? Então, assim, quando se desencarna, eles vão para esses lugares receber as orientações e aos poucos, nada traumático, vão tomando consciência do que aconteceu. Então, assim, eu achei super interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas realmente faz todo sentido, né? Que eles cheguem do outro lado de uma forma semelhante ao que eles estavam vivenciando em termos de fé na Terra, né? E aí, aos poucos, eles vão tomando essa consciência. Eh, e eu achei interessante porque da mesma forma o choque anímico, ele traz isso também, né? Um choque de realidade até para ele despertar, mas sem traumas, né? A gente não tem essa intenção de que eles fiquem mais traumatizados que já estão, né? Eh, eu acredito que eu vou parar por aqui, né? Tem o próximo slide, não tem? Só uma. Qual que é o próximo, Lorena? É, então, eu acho que isso aí, essa imagem dá uma dica, né? De que o assunto ele foi explanado, assim, já foi bem falado, né? E aí eu abro para dúvidas, perguntas que vocês queiram fazer, né? Perguntas que vocês queiram fazer, se eu souber responder. Se não, eu deixo para Carla responder. Tô brincando. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Todos tranquilos? Tranquilos? Podemos encerrar, então? Podemos, Lorena? Ah, sim, pois é. Eu também achei essa coisa das colônias bem interessantes quando eu li. Depois, se vocês quiserem, eu trago a bibliografia do livro. É bem legal mesmo. E é isso, né? A ideia não é traumatizar ninguém, né? E a gente sabe que vai continuar do outro lado, né? Então, pra quê, né? Então tá, pessoal. Vamos encerrar então agora, mais uma vez. Primeiro, eu quero agradecer a vocês, todos que participaram, né, que estiveram aqui comigo durante esse tempo. Espero ter trazido informações importantes, interessantes para vocês. E não deixem de estudar, não deixem de se atualizarem, de estarem sempre atentos também, né? eh, a tudo que acontece à volta de vocês. Eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele é o primeiro passo. Você se conhecendo, você consegue conhecer muito dos fenômenos que acontecem na sua vida, né? Então, o autoconhecimento, ele vem em primeiro lugar. E aí, conhecendo os fenômenos mediúnicos, associado ao seu autoconhecimento, você já andou uma grande parte do caminho, né? E aí praticar o bem, ajudar os outros. É isso que eu falei de quando a gente quer ajudar alguém, a gente também está se curando junto, né? Então a cura é dos dois lados. Então eu convido vocês a fecharem os olhos,
a respirar fundo nesse instante. Eu agradeço a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Mãe Santíssima, nossa mãe espiritual, e todos os nossos mentores, guias, desenvolvedores, todos os nossos mestres, aqueles espíritos abnegados, nossos amigos espirituais que vieram nessa presente encarnação para nos encaminhar dentro do caminho da luz, do autodesenvolvimento. Agradeço pela oportunidade, agradeço por estar entre nós, cada um de nós. E assim, nesse instante, com o coração cheio de gratidão, eu peço permissão para encerrar a aula de hoje, com muita paz, muito amor, muita alegria em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, gente. Boa noite. Tudo de bom para vocês.